Olá, meus amigos. Eu sou o professor Vitor Stuck, sou mestre e doutor em Direito do Trabalho e professor aqui do Curso Fórum e venho conversar com vocês sobre um efeito muito importante nesse momento que a gente está vivendo em relação à modificação do teletrabalho. Essa modificação ela não é definitiva, é uma modificação provisória que veio a partir de um dispositivo, uma medida provisória que nós tivemos, que trouxe uma alteração relevante, que é a medida provisória número 927. Essa medida provisória, ela trouxe, num primeiro momento, a necessidade de um limite temporal. Então, diz a medida provisória que durante o estado de calamidade pública a que se refere este artigo 1º da medida provisória 927, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo de emprego, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição. Um ponto fundamental é que a medida provisória respeita os limites da Constituição, mas ela enfatiza que agora o negociado vai prevalecer sobre o legislado e o negociado individual vai valer mais do que o negociado coletivo. Essa medida provisória, então, damos destaque a 2 pontos. Em relação ao acordo individual escrito, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Essa medida provisória, ela tem alguns pontos e nós vamos falar hoje sobre esse primeiro ponto, que é o teletrabalho como uma medida de iniciativa individual. Nós temos o teletrabalho com a previsão originária na CLT, então teletrabalho que veio no nosso ordenamento pela Lei 13.467, conhecida como Reforma Trabalhista, veio então tratar dessa forma, que na prática muitos já pensavam, o que a gente popularmente chama de home office, trabalhar em casa, o teletrabalho implementado pela CLT em 2 momentos. O artigo 62, inciso 3º, diz que não há jornada de trabalho para quem está em regime de teletrabalho. E os artigos 75A ao 75E definem a dinâmica do teletrabalho. Eu queria dar 2 destaques. A regra que nós já temos na CLT, teletrabalho no Brasil, pressupõe acordo individual entre empregado e empregador por escrito. Pressupõe manifestação da vontade das partes, seja para celebrar esse acordo, seja para mudar do regime presencial do sujeito que trabalha na empresa para migrar para o regime de teletrabalho, para aquele que quer trabalhar em casa. Então, nessa mudança, para trabalhar do regime presencial para o teletrabalho, precisa de mútuo acordo por escrito. Para contratar diretamente para o teletrabalho, precisa também de mútuo acordo por escrito. Agora, essa é a regulamentação clássica da CLT. A medida provisória 927 trouxe uma alteração. Essa alteração, ela vem a partir da ideia que o empregador poderá alterar a seu critério o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime do trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. Dispensado o registro prévio da alteração no contrato de trabalho. De certa forma, veja, o teletrabalho clássico da CLT, que pressupõe acordo individual por escrito e manifestação da vontade das 2 partes, mútuo acordo, nessa regulamentação da medida provisória 927 veio quebrar tudo isso. O teletrabalho, durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, vai ser implementado de forma unilateral pelo empregador, então ele vai dizer para o empregado trabalhar em casa e não precisa sequer de registro em aditivo contratual. Além disso, dando destaque ao seu critério do empregador, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo. A alteração do regime presencial para o teletrabalho vai ser meramente notificada ao empregado, com antecedência de, no mínimo,
48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Quando nós falamos meio eletrônico, pode ser uma mensagem do WhatsApp, já está valendo. Pode ser um e-mail, né? A forma, e aí eu sempre oriento, a forma precisa ser a mais contundente, a mais presente possível. Porque, veja, é uma forma também de demonstração que a obrigação foi feita. Se pode fazer por escrito, faça. Agora, como a ideia ainda é o isolamento, quer fazer de forma eletrônica, faça, mas faça por mais de uma forma. Faça por e-mail, mande uma mensagem, enfim, use os meios que nós temos. Além disso, para fins do disposto na medida provisória, considera-se como teletrabalho o trabalho remoto ou o trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente. Aí esse ponto é fundamental porque, veja, o legislador não, da mesma forma como ele fala classicamente no trabalho do teletrabalho da CLT, né? Ele fala da mesma forma, vai ser preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo aplicável. Além disso, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, também pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias contado da data da mudança de regime. É importante um destaque aqui em relação a essa circunstância, quando nós falamos dessa situação de contrato escrito, porque, veja, o que o legislador sinalizou é assim: empregado, vai para casa trabalhar porque está tudo parado. Comunica com 48 horas de antecedência, fica em casa trabalhando e a questão dos equipamentos a gente vai fechar por acordo aqui. Vai ser meio que um acordo, um contrato de adesão. Não tem muito jeito, o empregador informa, tem 30 dias para regularizar essa situação. Além disso, nós temos, na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho, remoto, à distância ou propriamente o teletrabalho. Primeiro, o empregador poderá, caso ele queira, fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial, ou, na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Porque, lembra, no regime de teletrabalho não há que se falar em jornada de trabalho, mas quando não der para suprir com o material, aí considera-se esse período como período de jornada de trabalho. Em relação ao teletrabalho, temos ainda que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. O que o legislador quis deixar claro nesse caso é que não haverá nenhuma circunstância de considerar isso como tempo à disposição. A regra é que não há jornada de trabalho, mas havendo jornada de trabalho, essas circunstâncias não serão consideradas, salvo se o empregado e o empregador colocarem isso por escrito. Essas são as regulamentações que nós temos em relação ao teletrabalho nesse período de pandemia, com base na medida provisória 927. Eu sou o professor Vitor Stuck, estou completamente à disposição, precisando de alguma coisa, entre em contato com o Curso Fórum. Como eu sempre digo, estamos sempre juntos e agora durante a pandemia.